Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dar prosseguimento à nossa disciplina de Química Orgânica. Hoje nós vamos falar a primeira parte do nosso assunto sobre reações de substituição radicalar em alcanos, né? Mostrando aí a única reação que os alcanos sofrem, além da reação de combustão, são reações de substituição radicalar, e a gente vai dar uma olhada mais de perto nessas reações. A leitura básica aí, né? A leitura complementar que eu deixo para vocês, capítulo 9 e 2 do Paula Bruys, páginas 81 e 82 e páginas 333 a 349. E também o capítulo 37 do Klein, páginas 986 a 981. Bom, antes de mais nada, a gente precisa discutir um pouquinho sobre as propriedades físicas e um pouquinho sobre a reatividade dos alcanos, coisas que nós precisamos fundamentar para, de fato, lá na nossa aula, na nossa segunda parte dessa aula, a gente ver mais a fundo algumas implicações nas reações de substituição radical. A gente parte aqui dizendo que os alcanos são formados apenas por ligações carbono-hidrogênio, né, como nós já vimos anteriormente, e esses átomos possuem eletronegatividade muito semelhante. Bom, o que isso quer dizer? A eletronegatividade do hidrogênio e do carbono são muito parecidas. Então, isso vai ocasionar que a gente não tem na ligação carbono-hidrogênio e não vai ter nos alcanos diferença de polaridade entre as ligações e, consequentemente, como nós vimos anteriormente na nossa discussão lá sobre reações e mecanismos de reação, a gente não vai ter a formação de polos, né? O que vai dificultar um pouquinho o nosso processo de atração molecular naquela questão de ter choque de moléculas em energias suficiente e orientação correta para que as reações aconteçam. Esse fato da eletronegatividade das ligações carbono-hidrogênio faz com que nos alcanos a distribuição da carga média seja neutra, correto? Logo, nós, como disse anteriormente, não vamos ter polarização das ligações. Entretanto, os elétrons estão em um contínuo movimento sobre a superfície das moléculas, o que ocasiona que, em algum instante, veja, não são situações permanentes nos alcanos. Haverá um acúmulo de densidade eletrônica ligeiramente em alguma região da molécula, gerando um dipolo temporário, correto? Os alcanos não possuem dipolos, né? Dipolos permanentes, a formação de centros eletrofílicos e nucleofílicos, como nós vimos lá no caso da carbonila, por exemplo, né? Ligação carbono dupla oxigênio, um momento de polo em relação ao oxigênio, carga parcial positiva no carbono, carga parcial negativa no oxigênio. Isso não acontece nos alcanos, mas nós temos ali, como eu disse, né? A molécula é coberta por uma capa de elétrons e o movimento desses elétrons, em algum momento, vai gerar um dipolo temporário. A formação desse dipolo em duas moléculas próximas induz uma interação dipolo-dipolo induzido, tá? Não é uma interação dipolo-dipolo permanente, como nós vimos aqui nas carbonilas, mas é uma interação dipolo-dipolo induzido. E aí as moléculas podem se orientar, né, se organizar, mantendo aí uma interação dipolo-dipolo induzido, interação essa que é conhecido como força de Van der Waals, correto? As forças de Van der Waals são as interações intermoleculares mais fracas de todas. Por quê? Nós não temos um dipolo-dipolo permanente, uma interação dipolo-dipolo que é ocasionada por uma diferença de eletronegatividade nas ligações. Nós temos um dipolo muito discreto que é induzido pelo fluxo de elétrons na superfície da molécula. Então, vai gerar forças de Van der Waals, né? A atração dos alcanos, uma molécula com a outra, são através de forças de Van der Waals, que são interações intermoleculares extremamente fracas. A magnitude de uma força de Van der Waals é diretamente dependente da área de contato entre as moléculas. Então, se eu tenho uma interação muito fraca, a força dessa interação seja diretamente proporcional à área dessa interação. Então, se eu tenho uma área muito grande onde esse dipolo-dipolo induzido é formado, então a tendência é de que eu tenha
uma atração intermolecular um pouquinho mais forte, né? Então, quanto maior a área de contato, mais forte será a interação intermolecular. Bom, como é que nós observamos isso? Analisando essa série aqui, ó, de alcanos de cadeia alifática saindo no metano e chegando até o decano, correto? Todos com cadeias lineares. Percebam como que isso afeta no ponto de ebulição. Nós saímos de menos 62 graus Celsius, colocando um grupo CH2 a mais, menos 89, o propano, menos 42. Quando nós chegamos no N-butano, nós já atingimos ali 0 graus. Percebam que saindo de um carbono, né, e chegando a 4 carbonos, nós temos as forças de Van der Waals sendo um pouquinho mais fortes, porque nós estamos aumentando a área de contato para que essas forças sejam exercidas, né? Saindo lá N-pentano, hexano, 36, aqui nós, do pentano para o hexano, ó, nós temos um salto bastante interessante de 30, um pouco mais que 30 graus. Saindo do hexano para o heptano, também um salto bastante interessante. Depois, percebam que os saltos começam a ser na casa aí dos 30 graus, dando sentido e reforçando essa ideia que quanto maior a área de contato, maior a magnitude e a intensidade das forças de Van der Waals, correto? O aumento, como eu disse, né, o aumento da massa molecular aumenta a superfície e deixa as interações de Van der Waals mais fortes. Isso, consequentemente, aumenta o ponto de ebulição, como nós já vimos. As ramificações diminuem a área de contato, deixando as interações de Van der Waals mais fracas e, consequentemente, diminuindo o ponto de ebulição. Olha que interessante. Se eu tenho cadeias lineares, temos aqui 3 casos, todos eles com 5 carbonos. Um pentano, né, um N-pentano, cadeia linear, 36,1 graus de ponto de ebulição. Se eu tiro, né, vamos imaginar aqui, ó, nós estamos tirando um CH3, né, e colocando ele nessa posição aqui. E aí nós vamos ter o isopentano, correto? Percebam que eu tenho uma queda aí de aproximadamente 9 graus Celsius na temperatura de ebulição. Por quê? O N-pentano ele é uma cadeia linear, então quando eles vão se depositando, né, um perto do outro, vão chegando um próximo do outro, uma molécula próxima da outra, elas são lineares. Então a aproximação dessas moléculas é mais fácil, ela é mais garantida, correto? Se eu coloco um grupo, então vamos lá, vamos pendurar aqui, ó. Se eu coloco, então eu tenho a cadeia linear aqui e eu botei uma metila aqui pendurada nessa cadeia. Percebam que já vai ficar um pouco limitada a minha aproximação. Uma cadeia que chega por baixo, né, já vai ficar um pouco limitada. Nós já não vamos ter uma aproximação dessas cadeias de forma tão efetiva que vai garantir uma magnitude tão grande das forças de Van der Waals como nós tínhamos na cadeia linear. Quando nós pegamos o isopentano, um grupo metila, e colocamos outro aqui, ó, nós vamos chegar no neopentano, né, que tem esses dois grupos metila. Percebam, nós temos uma queda de aproximadamente 20 graus Celsius na temperatura de ebulição. Por quê? Esse grupo volumoso aqui vai dificultar muito a aproximação das cadeias que antes eram lineares e vai prejudicar a magnitude da força de Van der Waals, da força de atração de polo induzido, correto? Então, é dessa forma que as ramificações afetam e diminuem a área de contato, que vai deixar as forças de Van der Waals mais fracas. Pelo mesmo motivo de não terem ligações polarizadas, né, que não vai permitir a formação de dipolos permanente e vai afetar no ponto de ebulição, né, na interação intermolecular entre essas moléculas, a falta de uma ligação polarizada faz com que os alcanos não sejam hábeis de formar nucleófilos, correto? Nem eletrófilos. Então, nós não temos formação de dipolo permanente nas moléculas dos alcanos, então nós não vamos ter espécies reativas que nós discutimos lá na nossa aula sobre reações, né, como eu já disse, que são necessárias para que haja atração eletrostática, choque das moléculas com uma energia necessária e com uma orientação necessária para que as reações aconteçam. Isso não é possível nos alcanos. E por essa razão, as ligações sigma, carbono e hidrogênio dos alcanos são fortes e de baixíssima reatividade. Apesar disso, os alcanos podem sofrer, como dissemos lá no início da aula, reações de substituição radicalar
na presença de halogênios. Essa é a única reação que os alcanos sofrem, além da reação de combustão. Quem não se lembra da reação de combustão, né? Nós podemos pegar qualquer fonte de carbono, pode ser hidrocarboneto, não tem problema, na presença de oxigênio atmosférico, e ele pode sofrer uma reação de combustão completa, que vai liberar CO2 e água, ou pode sofrer uma reação de combustão incompleta, que vai levar à formação de monóxido de carbono e água, certo? Todos os alcanos sofrem reação de combustão. Mas além dessa reação, que é uma reação simples, né? Todos nós conhecemos, eles sofrem uma única reação que vai seguir um mecanismo radicalar, que é a substituição radicalar na presença de halogênio, certo? Olha aqui, nós podemos pegar o metano, colocar ele na presença de um halogênio, né? Um halogênio molecular, em condições de aquecimento ou de energia eletromagnética, né? Aqui seria uma fonte luminosa, nós vamos levar à formação de cloreto de metila. A mesma coisa se nós pegarmos aqui o etano na presença de bromo, condições térmicas, ou em uma fonte luminosa, na presença de luz, nós vamos chegar à formação do brometo de etila. Bom, por que essas reações só ocorrem em altas temperaturas ou na presença de luz? Porque essas fontes fornecem energia suficiente para a etapa de iniciação radicalar. Toda reação radicalar ela precisa de uma etapa de iniciação radicalar. Então precisa ter uma espécie ou uma fonte externa que vai gerar a formação de um radical inicial, e esse radical vai desencadear uma reação em cadeia que vai acontecer até que nós tenhamos uma última etapa, que é a etapa de terminação radicalar, que nós vamos ver mais à frente, correto? Mas aqui, para a gente ver como que ocorre a etapa de iniciação nas reações de substituição radicalar de halogênios em alcanos, nós temos aqui, ó, tanto o cloreto quanto o bromo, na presença ou de altas temperaturas ou de uma fonte luminosa, certo? Vai sofrer uma clivagem homolítica. Lembra lá da nossa aula, né? Clivagem homolítica da ligação halogênio-halogênio. O que isso significa? A ligação é covalente, ela é formada por dois elétrons de spins opostos. Quando ela cliva homoliticamente, cada átomo recebe um elétron, né? Então nós vamos formar duas espécies semelhantes, duas espécies de mesma natureza, que são duas espécies radicalares em ambos os casos. O processo de iniciação radicalar se dá a partir de uma clivagem homolítica. Dessa forma, como nós sabemos, um radical é uma espécie que possui um elétron desemparelhado e por essa razão é altamente reativo, porque ele quer reagir rapidamente para formar o seu octeto novamente. O mecanismo de reação radicalar, né, ele vai seguir sempre três etapas. Lembra que eu falei para vocês uma etapa de iniciação e uma etapa de terminação. Aqui nós vamos iniciar formando um radical, né? Vou colocar aqui, ó, formando um radical. E aqui nós vamos finalizar quenchando, tá? Eu vou colocar entre parênteses porque é uma palavra quench, que vem do inglês, que significa matar, que significa finalizar, né? Quenchando as espécies radicalares, correto? Então, nós temos uma etapa que vai precisar iniciar o processo radicalar e nós temos uma etapa que vai precisar terminar, matar as espécies radicalares. Entre elas, nós temos a etapa de propagação, que aqui é a etapa onde vai formar as ligações desejadas. As ligações desejadas vão ser formadas, em sua grande maioria, na etapa de propagação, correto? Então, como vimos anteriormente, etapa de iniciação, clivagem homolítica da ligação halogênio-halogênio. Percebam, um elétron para cada lado. Nós temos aqui, ó, meia seta. Tá? Nós vimos isso lá na nossa aula de princípios de reações orgânicas, né? Meia seta indicando que um elétron vai para cada um dos átomos. Após isso, nós vamos formar
2 equivalentes de um radical cloro. Esse radical cloro vai reagir rapidamente com a ligação carbono-hidrogênio. Lembra que eu falei, a reatividade dessa ligação é extremamente baixa. Então, a única forma dela reagir tirando a combustão é através de uma reação radicalar. Como que vai acontecer? Essa ligação é formada, deixa eu pegar outra cor aqui, essa ligação é formada por 2 elétrons, correto? 2 elétrons. Vai reagir com cloro, um elétron que está mais próximo do hidrogênio, tá? Então ele vai sair aqui com cloro e vai levar a formação da ligação hidrogênio-cloro. O outro elétron vai sair em direção ao átomo de carbono e vai formar o radical metila, que é o intermediário chave da nossa reação. Tá? Formou o radical metila, nós estamos prontos para formar a nova ligação carbono-halogênio. Tendo o radical metila, tá aqui ó, radical metila, certo? Na presença de uma ligação halogênio-halogênio, ele vai reagir, ó, um elétron vem do radical, essa ligação é formada por 2 elétrons também, um sai para formar a ligação carbono-halogênio e o outro fica sob o átomo de cloro, correto? E aí nós temos uma espécie que pode vir aqui novamente, ó, e reagir com outra molécula, com outra ligação carbono-hidrogênio, e nós podemos ter esse ciclo de propagação acontecendo até que as espécies radicalares terminem, certo? Nós temos numa etapa de terminação 3 formas de matar os radicais. Percebam que na propagação a gente sempre vai formar um radical no final e esse radical é capaz de vir aqui, ó, e continuar essa reação, perfeito? Então a etapa de propagação ela é cíclica. Ela é cíclica, porque ela vai terminar sempre com um radical e esse radical volta lá no início e continua essa etapa de propagação. Entretanto, em algum momento da reação, 2 radicais cloro podem se encontrar, certo? Se 2 radicais cloro se encontrar, nós vamos formar cloro molecular. E aí é só esse cloro sofrer uma etapa de iniciação novamente e nós temos o nosso cloreto radicalar reativo de novo. E podemos dar início à etapa de propagação. A etapa de propagação inicia com a espécie de halogênio radicalar. Em algum momento, o nosso produto ele pode ser formado através da reação entre um radical metila e um radical halogênio, tá? Essa reação aqui de baixo. E isso vai me resultar em produto também. Então percebam, na etapa de terminação, de quenching da reação, não tem problema nenhum se eu tiver essa reação aqui e se eu tiver essa reação aqui. Não tem problema nenhum, porque se eu tiver essa, eu volto para o início do meu processo. Se eu tiver essa daqui, ó, um radical cloro e um radical metila se encontrando, eu vou formar o produto da minha reação, que era aquilo que eu queria. O único problema que eu posso ter aqui é 2 radicais metila, tá? Que está aqui, ó, 2 radicais metila se encontrar para formar o etano aqui nesse caso, correto? Por esse motivo, por a gente ter uma possibilidade aqui, ó, de formar uma coisa que a gente não quer, é que as reações radicalares às vezes são reações complicadas de trabalhar, porque a gente forma uma quantidade muito grande de produto, né? A gente tem reações ali que às vezes a gente não controla, porque a espécie radicalar é uma espécie muito reativa. Então, só para vocês verem, ó, numa etapa de terminação, a gente pode formar aqui uma espécie que a gente não quer que seja formada. O mesmo mecanismo acontece com o bromo, tá? Vou explicar ele de novo para ficar bem fixado para vocês. Ó. Clivagem homolítica, tá? Etapa de iniciação. Clivagem homolítica da ligação bromo-bromo. Vamos formar o radical brometo reativo. Esse radical tira um próton, tira um hidrogênio da ligação carbono-hidrogênio, homoliticamente, né? Vejam, cai um radical aqui e vai formar esse radical etila, nesse caso, radical etila, que é o radical derivado do alcano reativo. O radical etila reage com uma ligação bromo-bromo, né? Um elétron vem aqui para formar essa ligação aqui carbono-bromo e o outro elétron vai ficar repousado sobre o átomo de bromo.
etapa de propagação, nós vimos que ela é cíclica, ela ocorre de forma cíclica, vai gerar aqui no final um radical que é capaz de iniciar a etapa de propagação novamente, certo? Para terminar, né, para quenchar esses radicais, eu tenho duas formas. Dois radicais bromo podem se encontrar para formar o bromo molecular, e aí nós iniciamos aqui na etapa de iniciação novamente. Nós podemos ter a formação do nosso produto através da reação entre o radical etila e o brometo radicalar, que está aqui, certo? Isso aqui e isso aqui não nos é um problema, mas nós podemos ter um probleminha sintético aqui, ó, que é a formação do butano, através da combinação de dois radicais etila, correto? Essa foi a nossa aula de hoje. A gente viu um pouquinho sobre as propriedades dos alcanos, um pouquinho sobre o mecanismo de substituição radicalar, tanto com o cloro, tanto com o bromo, e na próxima aula a gente vai ver algumas peculiaridades dessas reações, correto? Tenha um excelente dia, nos vemos na nossa próxima aula. Um forte abraço a todos.